Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre como escalar a empresa de software como serviço. Hoje eu quero falar um pouco sobre um anti-exemplo, né? Eu quero falar sobre... normalmente a gente, como empreendedor, a gente busca pessoas para copiar. Mas tu já parou para pensar na possibilidade de buscar exemplos que tu não quer seguir? Coisas que tu percebe que estão levando as pessoas para uma consequência ruim e tu pensa assim, eu quero fazer exatamente o contrário. Aconteceu comigo, eu trabalhei numa empresa de software quando eu tinha 20 e poucos anos de idade e tudo que eles faziam, né, eu via que tinha muita coisa errada ali na empresa deles, decisões que eu via que não eram boas, inclusive me desentendia lá dentro da empresa porque eu via esses problemas dentro da empresa. E depois, quando eu montei a minha empresa, eu fiz exatamente o contrário. Eu usei do que eu vi lá para justamente fazer exatamente o contrário, porque me serviu como anti-exemplo, né? Então, deixa eu contar um pouco sobre essa experiência de como que foi trabalhar nessa empresa e como que eu fiz o contrário aqui na empresa e deu muito certo justamente porque eu usei eles como anti-exemplo, né? Por exemplo, eles vendiam software para empresas e eles tinham um código para cada cliente. Então, como que funcionava? Eles tinham 3 ou 4 softwares, não lembro exatamente quais softwares, né? Mas era, por exemplo, software para farmácia, software para empresa em geral, o ERP, e eles tinham um código-fonte para cada cliente. Então, como que funcionava? A gente como programador, tinha que ir na empresa do cliente e programar lá dentro da empresa. Alterava o código dentro da empresa, com o dono da empresa aqui do teu lado, perguntando coisas. E aí, tá pronto? Como é que tá? Pode fazer tal coisa? Ah, tem tal problema no software também. Isso acontecia. E hoje, o pessoal tem medo de ir trabalhar no escritório, né? O pessoal tem medo só quer home office. Queira o que tu quiser, mas o mundo era diferente. Não era trabalhar no escritório com ar-condicionado, era ir visitar o cliente na empresa dele e programar enquanto ele enchia o saco. E outra coisa, pensa que era um software para Windows. Como era um software para Windows, não tinha a possibilidade de, como na web, tu faz um software, consegue alterar e tudo continua funcionando, né? Continua no ar. Eu tinha que parar tudo. Uma vez eu estava numa empresa de uma farmácia de manipulação, a empresa cheia de gente, cheia de clientes, eu tinha que alterar o software, e daí eu fazia alteração no software, salvava, compilava, e daí eu tinha que pedir para todo mundo, todos os caixas, todos os funcionários, parem tudo que eu vou reiniciar tudo aqui, e daí eles tinham que abrir de novo o software. E poderia acontecer de o software simplesmente não iniciar, né? Então isso acontecia na época, era um mundo diferente, né? Então a gente tinha que ir na empresa, era uma rotina difícil para trabalhar. Teve outra vez também que eu tinha que fazer alterações na impressão de nota fiscal. Na época não era nota fiscal eletrônica, era nota fiscal impressa mesmo, numa ferragem. Então eu fui nessa ferragem para fazer alteração na nota fiscal. E daí eu tive que alterar a impressão da nota. Enquanto eu alterava, e eu demorei um pouco mais para alterar, porque eu era novo na empresa, não conhecia tão bem o código ainda, então eu tive que aprender o código, e enquanto fazia a alteração, eu alterei um pouquinho para o lado, assim, né, para impressão. Estava arrumando ali. Eu sabia o que eu estava fazendo, mas o dono da empresa, brabo comigo, dizendo, agora tu estragou tudo, tu estragou toda a nota, não sei o quê. Eu tive que xingar ele de volta para dizer, cara, eu sei o que eu estou fazendo, fica quieto aí, me deixa trabalhar. Daí ele se aquietou um pouco e me deixou trabalhar, e eu fiz essas alterações. Daí ele pediu outra coisa no software. O software era multi-empresas. E o que significa? Que ele podia, tipo, deslogar do software e logar com outro CNPJ, tudo no mesmo executável ali. E ele queria que aparecesse na impressão dos relatórios, da nota lá embaixo, o nome da empresa dele e o site da empresa dele. E eu posso fazer. Só que eu tenho que alterar todo o software, né? Eu tenho que adicionar esse campo no banco de dados para a pessoa preencher aquilo ali para depois ser impresso. Ele, não, coloca direto no código aí, só faz imprimir, tu sabe fazer isso daí. E o cara, não dá para fazer assim, né? Colocar direto no código. Daí tu muda da empresa, vai imprimir o nome da tua empresa. Só que ele usava só para uma empresa, ele não usava multi-empresa no caso dele. Não fiz, e ele pagava por hora, eu era CLT, então eu recebia
salário e ele pagava por hora. Então, quando eu pagava por hora, ele achou que era eu querendo arrancar mais horas dele e daí ele não quis, né? Não quis fazer desse jeito, né? Então, eu vejo que isso acontece, essas decisões de um código para cada cliente, aceitar personalização de qualquer maneira para o cliente. Sabe o que eu penso disso, né? Das pessoas que querem trabalhar de qualquer jeito, elas se põem para trabalhar e acham que trabalhar de qualquer maneira, carregar pedra, né, à toa, é algo bom. Então, eu chamo isso de preguiça ativa. São duas coisas, preguiça ativa e falta de virilidade. Por que preguiça ativa? Preguiça ativa é quando, em vez de pensar, porque pensar dá trabalho, cansa pensar, as pessoas ficam trabalhando. Então, elas estão sempre ocupadas com alguma coisa, dando a desculpa, cara, eu trabalho muito, né? Em vez de parar, refletir sobre o que precisa ser feito. No caso dessa empresa aqui, poderia ter um código para todos os clientes, né? Um software para todos os clientes, em vez de ter esse nível de personalização que eles faziam. Imagina ter que ir no cliente para alterar, era um saco isso daí. E organizar, né? Fazer um software melhor, parar e pensar o que precisa ser feito. Se tu tem clientes de ERP, a maioria deles vão precisar da maioria das funcionalidades, entender, fazer um núcleo, fazer um software completo. Se tu vai fazer personalizações, é para um ou para outro, não para todo mundo, não para cada coisinha tu trabalhar com personalização, né? Então, isso é que eu chamo de preguiça ativa. Outra coisa é uma falta de virilidade, porque muitas vezes as pessoas aceitam trabalhar com personalização de software por vergonha de dizer não para o cliente, por medo de dizer não para o cliente, porque como eles não estudaram sobre marketing, eles não têm leads entrando a todo momento pedindo para comprar teu software, eles ficam com medo de dizer não para o cliente e aceitam qualquer coisa. E isso tem consequências no médio e longo prazo. Por isso que não dá para ficar só na parte de tecnologia. A gente tem que aprender outras coisas, a gente tem que parar e fazer aquilo ali que as pessoas não fazem. Sair da preguiça ativa e ir estudar coisas que saem da nossa zona de conforto. Estudar marketing, estudar processos de vendas. Não dá para ficar só na tecnologia. E se tu quer ficar só na tecnologia, contrata alguém que vá ser o marketing ou ache alguém que goste de marketing e goste de vendas, né, ou contrata ou seja sócio de alguém assim, porque senão as coisas não vão dar certo. Eu estava conversando com um sócio meu que ele trabalhou ontem. Eu estava aqui no café conversando com um sócio meu, até por isso eu fiz esse vídeo. Ele estava me contando, né, antes dele trabalhar aqui com a gente, ele trabalhou numa empresa parecida com a empresa que eu trabalhei, uma empresa aqui na nossa cidade. E eles têm um software do mesmo jeito, ERP para as empresas, também instalado, e diz que um dos sócios da empresa, na época, trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite, direto, sem parar. Ele estava sempre muito ocupado. E daí diz que durante uma conversa eles estavam falando sobre quase tiveram um infarto de tanto trabalho, né? E ele me contou que na época que ele pediu demissão para vir trabalhar com a gente, né, os caras lá falaram assim para ele, cara, que pena que tu está saindo aqui da empresa, a gente estava fazendo aqui de tudo para te aprender, para te substituir o fulano. O fulano ele era aquele que trabalhava das 7 às 7, né, e ele não queria aquilo para ele. Né, e é algo que eu não quero para os meus sócios, não quero para os meus funcionários e não quero para mim. Eu não quero ter que fazer uma ponte de safena por causa de excesso de trabalho. E não que eu seja contra trabalhar um pouco mais enquanto a gente está iniciando, a gente está começando a fazer as coisas acontecer. Eu entendo isso. Mas depois de um tempo, tem que se estabilizar, as coisas têm que se estabilizar, a gente tem que organizar a vida para não se quebrar, para não ter que fazer uma ponte de safena no futuro, porque trabalha demais, não dá atenção para a família. Daí os caras se separam porque a esposa não recebe atenção suficiente, porque a gente não dá atenção para os filhos, né? E eu não quero isso para mim, não quero para os meus funcionários, não quero para os meus sócios, né? Então, a gente tem que ter um ritmo de vida confortável e isso vale mais do que dinheiro. Por exemplo, aqui eu tenho 2 filhas pequenas,
e elas estão crescendo, né? A mais velha fez 10 anos. Eu quero estar perto delas, agora que enquanto elas estão crescendo. Depois elas vão se afastando de mim naturalmente, vão crescendo, vão se casar. Isso é o normal da vida. Então eu quero aproveitar elas agora, enquanto elas são pequenas. Tu sabe que acontece de algumas pessoas me chamar para dar palestras pelo Brasil sobre software como serviço? Cara, eu rejeito 99% dos pedidos. Eu não quero ficar viajando à toa. Eu não tenho o menor interesse de sair daqui, de ir para outras cidades por qualquer motivo. Eu quero ficar aqui com as minhas filhas. Eu gosto da minha casa, eu gosto das minhas coisas, eu gosto da minha empresa, né? Eu não quero ficar passeando por aí falando sobre software como serviço. Quer me assistir? Me assiste aqui no YouTube. Não que eu não possa fazer uma ou outra palestra de vez em quando, já fiz algumas, mas não é algo que eu busco e eu rejeito a maioria. Por quê? Porque eu tenho prioridades na minha vida, que é a minha família, né? E é algo que eu digo para vocês. Vocês têm anti-exemplos na vida de vocês? Já pararam para pensar o que vocês não querem na vida de vocês? Vocês querem trabalhar das 7 às 7 por qualquer motivo para sempre, para ganhar, ganhei um pouco mais de dinheiro. Cara, eu não estou preocupado de verdade. Eu tenho coisas mais importantes na minha vida do que pensar só em dinheiro, apesar de que eu gosto de dinheiro e trabalho para ganhar dinheiro sim. Espero que tenham gostado desse conteúdo aqui. Se inscreve aqui embaixo, comenta também, né, o que tu achou desse vídeo aqui. Muito obrigado e até os próximos vídeos.